Compartilhar aqui. Bem, esse ano, no ano passado, a gente teve o primeiro ciclo de premiação do Parcerias, né? Então, a premiação aconteceu em dezembro do ano passado. Este ano vai ser um pouquinho diferente, então a gente vai ter duas categorias de premiação. No ano passado, a gente tinha apenas o prêmio Parcerias em Ação. Esse ano, a gente vai ter o prêmio Melhores Resultados e o prêmio Parcerias em Ação. No prêmio Melhores Resultados, a gente vai montar um indicador sintético aqui com os desafios, os indicadores dos desafios do programa Parcerias. Eu vou explicar para vocês como é que a gente vai fazer isso. E aqui a ideia é que a gente premie 4 municípios. O prêmio Melhores Resultados, como a gente não consegue ainda medir o impacto de todos os indicadores dos desafios do Parcerias, alguns indicadores, a gente vai pegar uma data anterior, porque a gente ainda não consegue medir o impacto. Mas o objetivo desse prêmio é reconhecer municípios que vêm trabalhando na superação dos desafios do Parcerias Municipais e que já apresentam resultados de impacto nos indicadores do Parcerias. Então, esse é o objetivo desse prêmio, por isso que são só 4 municípios premiados. Por outro lado, a gente tem o prêmio Parcerias em Ação. Esse prêmio, ele vai premiar o esforço dos municípios para a superação dos desafios do programa. Então, são aqueles municípios que montaram seu plano de ação no segundo ciclo, que conseguiram avançar na execução dos planos de ação, e aqui a gente vai ter 3 municípios premiados para cada um dos desafios do programa. Então, quanto mais municípios premiados, melhor nessa categoria, porque é reconhecer mesmo. Lembrando que nenhum município pode ser premiado 2 vezes. Então, como no ano passado teve casos de um mesmo município, em tese, ele seria premiado em 2 desafios, ele acabou sendo premiado em um desafio, e um outro município foi premiado no outro desafio. Aqui vale lembrar, gente, eu vou entrar no detalhe de todos os critérios aqui, fiquem tranquilos. Aqui vale a pena lembrar que o objetivo dessas premiações também, além de reconhecer o trabalho dos municípios, é uma forma da gente conseguir repassar recursos aos municípios via os convênios que os premiados recebem. E aí esses convênios, o recurso desses convênios são utilizados para os desafios do Parcerias Municipais. Então, é uma forma também de repassar recursos aos municípios. O evento de premiação, como o Renan já falou, será no dia 7 de dezembro, já estão todos convidados, podem bloquear a agenda, vai ser no período da tarde, acho que às 16 horas. Então, podem bloquear a agenda, que aqui vai ser uma festa, e uma festa grande, né, Renan? Com certeza. Agora, entrando um pouquinho mais nos detalhes, né, como é que a gente vai fazer esse prêmio Melhores Resultados, que é uma coisa nova? A ideia é que esse prêmio Melhores Resultados, nessa edição, a gente ainda não consegue medir os impactos de todos os indicadores, como, por exemplo, o IDEB, a última nota do IDEB saiu em 2019, não pega ainda o impacto do Parcerias, mas a ideia é que isso vai evoluindo ao longo do tempo e a gente vai conseguindo medir o impacto, sim, do Parcerias. Por outro lado, a gente tem indicadores que já conseguem medir o impacto do Parcerias, né? Então, nessa primeira categoria vai ser um pouquinho diferente, mas os critérios seguirão os mesmos daqui para frente. Então, prêmio Melhores Resultados. Quem participa dessa premiação? Todo critério básico tem que ter feito plano de ação no segundo ciclo do Parcerias. Então, a gente teve 472 municípios que fizeram planos de ação. Então, esses municípios vão participar dessa categoria. Então, a gente vai analisar os indicadores de todos esses municípios. Eu vou explicar para vocês como é que vai montar o sintético, como é que a gente vai montar esse indicador sintético, e uma outra premissa é que o município não pode ter piorado no indicador sintético em relação ao período anterior. A gente vai fazer o cálculo no período inicial e no período final do indicador sintético, ele não pode ter piorado, aí ele pode ser um dos finalistas aí da premiação. Aqui, a gente vai selecionar 4 recortes populacionais, também é uma coisa diferente da outra premiação. Então, vai ter municípios de até 50 mil habitantes, municípios com população entre 50 e 100 mil habitantes, municípios com população entre 100 e 500 mil habitantes e municípios com população acima de 500 mil habitantes. Aqui é para a gente tornar um pouquinho mais justa essa análise, por isso que a gente adicionou um recorte populacional a mais do que nas outras premiações.
E aqui, por fim, o indicador sintético ele será organizado por área, com atribuições de pesos iguais para todos os indicadores. Quais indicadores que a gente vai utilizar? Para montar o sintético, a gente vai usar os três indicadores, indicadores que a gente utiliza para monitoramento dos desafios da educação. Então, a gente vai olhar o percentual de crianças de 0 a 3 anos na creche, o percentual de crianças de 4 a 5 anos na pré-escola, vai olhar também a nota do IDEB, do Ensino Fundamental 1, aqui é rede pública. Na área de saúde, a gente vai olhar a taxa de mortalidade infantil reduzível, a taxa de mortalidade prematura por doenças cardiovasculares, que é um recorte que a gente utiliza no monitoramento do Parcerias, que é o maior volume dentro das DCNTs, né, aqui no estado de São Paulo. Na segurança, a gente vai olhar a taxa de roubo outros, também é um indicador de monitoramento do desafio de roubos. Não entra o indicador relacionado à violência sexual, porque a gente sempre fala isso, né? A melhora desse indicador não significa que reduziu a violência, porque tem muita subnotificação. Então, se às vezes o município fizer um trabalho, uma campanha de comunicação, de divulgação, para que as pessoas denunciem esse tipo de violência, é provável que tenha um aumento do número de ocorrências, tá bom? Então, a gente não vai utilizar o indicador relacionado à violência sexual. E também não vamos utilizar os indicadores relacionados ao último desafio, que é o desafio novo desse segundo ciclo, que é mitigar os impactos da pandemia na pobreza e na geração de emprego e renda, porque ainda estamos na pandemia. Então, a gente achou que não seria muito justo analisar esse indicador agora, porque a gente ainda está se recuperando, a gente está saindo da pandemia, mas não saímos ainda. Mas no próximo ciclo a gente já consegue, sim, medir e incluir esses indicadores no sintético. A gente não tem o cálculo ainda do sintético, porque é provável que tenha atualização de algum indicador. A gente sempre usa indicadores de bases públicas, então são indicadores oficiais divulgados, a gente não tem menor controle desse conteúdo, então são órgãos públicos que fazem a divulgação desses indicadores, a gente pega esses indicadores e faz as análises. Não se assustem com isso aqui, esses 8 passos, é uma forma simples que a gente tentou simplificar para explicar para vocês como é que será feito esse trabalho. Então, no primeiro momento, a gente vai fazer o levantamento dos dados, todo esse cálculo será realizado em novembro, então, se tiver atualização também de algum indicador de base pública até lá, ele vai entrar essa atualização aqui no cálculo. Então, a gente vai fazer o levantamento dos dados, depois vai fazer o cálculo dos indicadores para todos os municípios. Tem alguns indicadores que a gente tem que usar a média móvel. O que significa isso? A gente vai olhar 3 anos do indicador para calcular a média móvel. Não se preocupem com os detalhes, tá? A gente já faz isso dentro do Parcerias para os indicadores da área de segurança e da área de saúde. A gente utiliza essa metodologia porque para municípios pequenos, então tem município que às vezes não tem mortalidade infantil, não morre, ou não nasce criança, ou não morre nenhuma criança naquele ano. Então, a gente usa a média móvel para não ter distorções, principalmente para municípios pequenos. Então, a gente vai fazer o cálculo das médias móveis. Tem um trabalho também de tratamento de missing outlier. O que é isso, meu Deus? Calma. Missing alguns municípios, às vezes, municípios muito pequenos, às vezes não tem a divulgação do indicador. Isso pode acontecer, por exemplo, no IDEB. Então, para esses casos, a gente vai ter que analisar como é que a gente vai tratar esses casos, ok? Porque o município não tem uma nota 0 no IDEB. Então, essa nota não existe. Como é que a gente trata? A gente também tem que tratar os outliers, ou seja, aqueles municípios que têm uma nota muito diferente da média. Então, como é que trata aquilo para não ter distorção também na comparação? Depois a gente faz a padronização das escalas, ou seja, eu padronizo as escalas para comparar banana com banana e não banana com laranja. Depois tem a definição dos pesos dos indicadores, todos os indicadores terão o mesmo peso, a gente não vai fazer diferenciação. Depois a gente calcula o subíndice por área e, por fim, o cálculo do indicador sintético. Parece difícil, não vou falar que é fácil, tem uma equipe especializada para fazer isso, mas a gente quer dar clareza para vocês de como isso será feito, ok? Renan, está todo mundo assustado?
Eu tô um poupouco. Não. Não se assuste, Renan. Não, tá tranquilo. A gente já estamos experientes já. Isso. E depois a gente vai divulgar também, por recorte populacional aqui, o indicador sintético. Então, assim, qualquer município que pegar as bases de dados vai chegar no mesmo resultado que a gente. Então, por isso que a gente está trazendo, está dando clareza para vocês de como será feito todo o trabalho. E andando aqui na apresentação. Enfim, agora a segunda categoria, Prêmio Parcerias em Ação, que esse daqui é o mais importante para a gente aqui, porque são 24 municípios que serão premiados. E, basicamente, é uma forma da gente reconhecer o engajamento dos municípios dentro do Parcerias Municipais, né? Então, é importante a gente colocar isso, porque pode ser que o município tenha tomado uma série de ações lá na cidade e tal, a gestão tenha feito tudo isso, mas o fato delas não terem compartilhado com a gente as iniciativas, preenchido adequadamente as entregas, acaba, então, dificultando para que a gente faça o monitoramento e avaliação, e aí o município acaba não sendo premiado. Então, é importante aí deixar claro para vocês que o que a gente olha é o que está dentro da plataforma. Então, por isso a importância para um preenchimento adequado. E aqui lembrando, né, Renan, que a lógica do Parcerias não é punir nenhum município, também não é ficar fazendo microgerenciamento do trabalho. A ideia do Parcerias é, de fato, ver se o município está conseguindo avançar e reconhecer aqueles que estão se esforçando mais também para executar os planos de ação. Então, aqui, entrando na categoria Prêmio Parcerias em Ação, premissa para concorrer à premiação, ter feito e ter avançado na execução dos planos de ação do segundo ciclo do Parcerias. Aqui tem uma observação que a gente discute com os representantes municipais desde o início da elaboração dos planos de ação, né? Essa premiação ela vai ser um pouquinho mais difícil de analisar, porque os municípios fizeram os planos de ação até dezembro de 2022. E a gente vai fazer um recorte, uma análise parcial da execução desses planos de ação. Então, a gente vai fazer essa análise parcial e não vai prejudicar os municípios. Então, se os municípios fizeram ações planejadas para o ano que vem, tudo bem, a gente vai considerar que estava planejado para esse ano, ou que as entregas que o município já conseguiu avançar em ações que estavam até planejadas para o ano que vem, né? Então, a gente vai considerar quem fez o plano de ação e conseguiu avançar na execução desses planos. A gente olha todas as entregas, tá, pessoal? Uma análise bem detalhada. Aqui são 3 recortes populacionais, assim como a gente fez no ano passado. Então, para cada desafio do Parcerias Municipais, são 8 desafios. Serão premiados municípios com até 50 mil habitantes, municípios com população entre 50 e 100 mil habitantes, e municípios com população acima de 100 mil habitantes. O que a gente vai considerar? Quais são os critérios que a gente vai considerar para analisar esses planos de ação? Primeiro critério, execução dos planos de ação realizados em 2021. Então, assim, eu tenho ações, lembrando, gente, que a gente coloca que os municípios, na etapa de planejamento dos planos de ação, colocaram datas apenas para as ações. As entregas a gente não coloca data, os municípios não colocaram as datas. Então, eu tenho ações que estavam planejadas para serem finalizadas em 21, para que essa ação seja considerada finalizada em 21, precisa que todas as entregas sejam feitas e todas as evidências sejam colocadas na plataforma. Tem casos também que a ação, o município planejou uma ação para ela ser finalizada em 2022, porém o município avançou na execução de 1, 2 ou 3 entregas dessa ação. Então, isso também será considerado. Então, a gente vai fazer uma análise parcial dessa execução dos planos de ação. Segundo critério que a gente vai utilizar para selecionar os finalistas, a gente faz uma análise de consistência dos planos de ação executados. O que significa isso? A gente analisa o alinhamento das entregas àquela ação, de forma mais simples, né? No ano passado, a gente teve casos de municípios que fizeram um planejamento de uma ação e incluíam algumas entregas que, por exemplo, não tinha nada a ver com aquela ação. Então, tinha uma ação de saúde, tinha uma entrega relacionada à área de segurança, por exemplo. Então, isso vai ser considerado na análise.
Então, se eu tenho uma ação na área de saúde, as entregas precisam estar alinhadas àquela ação da área de saúde. Então, tem que ter essa consistência, essa coerência entre as entregas e a ação que foi planejado. E depois a gente vai olhar as entregas das comprovações. Desculpa, a qualidade das comprovações das entregas. O que significa isso? Para cada entrega realizada, o município precisa preencher aquele mini relatório, que é uma novidade desse ano, então isso vai deixar mais fácil a comparação entre os municípios, e tem que subir um documento, uma foto, alguma evidência de que essa entrega foi de fato realizada, porque a comprovação da entrega é uma autodeclaração do município. Então, a gente vai olhar se o município fez essa declaração de que realizou a entrega e vai olhar o documento que ele colocou para comprovar essa realização. E em casos de empate, a gente vai desempatar por engajamento no parcerias municipais. Ou seja, números de planos de ação e número de ações cadastradas por desafio serão critérios para desempate entre municípios. Renan, está assustado ainda? Acho que não, né? Opa, eu coloquei o mute aqui. Não estou assustado, não. Não, vai ter muitas dúvidas e a gente vai no decorrer aí desse mês, a gente vai tirando as dúvidas, disponibilizando material para o pessoal poder ficar, para poder se instruir e tal, mas está tranquilo. Esse basicamente é igual o ano passado, mudou só o critério de preenchimento, essas coisas, mas o pessoal que já participa desde o segundo ano passado já conhece um pouco essa regra. Perfeito. E aqui é um ponto mega ultra importante, gente. Atualizem a plataforma, por favor. A gente vai considerar as informações que estão na plataforma. Então, o município pode ter realizado uma entrega super legal, mas se não colocou a evidência na plataforma, a gente não tem como saber que essa entrega foi realizada. Então, é importante atualizar a plataforma até o dia 5 de novembro. 5 de novembro. A nossa equipe vai analisar esses planos de ação entre os dias 8 de novembro e 30 de novembro, porque a gente tem um evento de premiação no dia 7 de dezembro. Não vamos divulgar finalistas, vai ser uma mega surpresa lá no dia do evento. Então, a gente faz toda essa análise que a gente faz, ela é toda documentada, tem uma equipe, uma comissão de avaliação, com especialistas, com o pessoal do desenvolvimento regional, com o pessoal das secretarias também que acompanham esse trabalho. Então, assim, tem um trabalho documentado, são várias reuniões que são realizadas, o trabalho de analisar todas as evidências, ele demora, porque a gente tem 472 municípios que participam do programa, então é um conteúdo muito grande de informações. Às vezes o município manda um relatório com 8, 10 páginas, a gente lê todo esse relatório. Então, por isso que a gente precisa de um período de qualidade para conseguir analisar adequadamente todas as informações inseridas na plataforma. Então, peço, por favor, para que atualizem a plataforma até dia 5 de novembro. Se o município incluir, a plataforma vai ficar aberta, tá, gente? Então, se o município incluir uma entrega, uma evidência no dia 9 de novembro, ela não vai entrar na análise, porque a gente vai tirar o relatório no dia 6 de novembro. Então, até dia 5 atualiza, a gente tira o relatório e já começa a analisar as informações da plataforma. Ok? Sem dúvidas? Por enquanto, não.